Olá, ai que horror, tão despenteada, realmente. Deixa eu estar assim. Olá, boa noite, como vão? Está tudo bem? Espero que sim, que vocês são os amores quando estão bem. Mas são outros quando estão mal. É sério. É sério. Vai tudo bem? Espero que sim. Espero mesmo que sim. Ainda bem que não está cá ninguém. Posso estar sozinho comigo próprio, que é para me habituar sempre. Ficar sozinho, sim. Ao menos fala comigo. Oh, já está aqui a Márcia Teodoro. Olá, Fernando. Olá, Márcia. Olá, boa noite. Amor e gratidão. Abraço de luz, Mário Henriques. Estão bem? Espero que sim. Graziela Calado, boa noite. Como tem passado? Como foi estes dias para si? Está tudo bem? Está? Ótimo. E Lídio Santos, estás bem? Boa noite. Estás a trabalhar? Paulo Mendes, um abraço fraterno para todos também aí, para a tua família toda e para ti. Maridito Ferreira, beijinhos. Poder olhar pelo Rui. Pode olhar pelo Rui. Está bem. Conceição Ribeiro, como estás? Olá, boa noite. Beijinhos. José de Almeida, como estás? Olá, boa noite. Beijinhos. Está tudo bem? Cláudia Marina, boa noite a todos. Amor e gratidão. Beijinhos. José Almeida, está melhor? Estou um bocadinho melhor. Ainda não estou totalmente, mas estou melhorando. Estou melhorando, mas ainda não estou totalmente bem. Então, Sérgio Parente, olá, muito boa noite a todos. Alzira Santos, boa noite. Teresa Simões, boa noite. Tudo na mesma, felizmente, com saúde, beijinhos. Isso é que é bom. Helena Martins, e como está o Fernando? Vai melhorando, vai melhorando. Cláudia Figo, boa noite a todos. Sim, cá anda a gastar gasóleo e é tão caro. Ainda bem que não és tu que o pagas. Cláudio Figo, muito cansada, isso é que é mau. Andamos todos muito cansados, até o tempo nos faz andar cansados. Não sei o que é que isto tem. Nota-se que está um pouco melhor, diz José Almeida. Obrigado, José Almeida. Um pouco melhor, mas não totalmente. Mas também anda para aí tanta gente adoentada que nós nunca sabemos. Não trouxe a minha água. Helena Reis, boa noite. Amor e gratidão, Helena. Então hoje é dia 3. Que estava quinta-feira. Hoje não estou enganado, pois não, é quinta-feira. Boa noite a todos, espero que estejam bem, amor e gratidão, diz a Maria Coutinho. Olá, Círculo de Fraternidade, como estás? Bem disposto? Círculo de Fraternidade somos todos nós, por isso estamos bem. Então, como vai a vossa vidinha? Querem dizer alguma coisinha para mim? Joaquim Bastos, como vais? Boa noite. Hoje vamos dar aqui uma força ao Joaquim Bastos, vá. Comecem já. Mário Henriques, para todos nós, vós e eles. Mário Henriques já prestou o seu auxílio. Então, como vão todos? Hoje é quinta-feira, portanto, hoje é quinta-feira. Boa noite, Túlia Beloso, abraço fraterno. Este ano, dia 13 de novembro, calha a um domingo. Já há muito tempo não calhava a um domingo, 13 de novembro. Sabem o que é que significa o 13 de novembro? Não sabem, pois não?
Faz de conta que eu não sei que vocês vão me lembrar. Digam lá. Não tem estado muito bem. Quem é que não tem estado muito bem? Tu, Helena? Sim, sei. Então o quê? Eu não sei. Eu preciso que me lembrem. Faz anos. Pois faço, mas não é os anos que estás a pensar. O que será? Olá, boa noite, José Luís. É a festa da associação. Boa noite a todos. Beijo, minha filhota. Helena Martins, aniversário e atendimento ao público. Vês que ela sabe. Dia do seu aniversário de atendimento ao público. Boa noite a todos, Pedro Ventura. Faz anos a associação. Faço anos eu. Comecei a atender as pessoas. E quantos? Aniversário do Círculo Fraternidade. E quantos anos é que faz no dia 13? Eu não sei, vocês sabem. Então não sabem? Ainda bem. Assim, eu também não sei. Penso que são 41. Achas? Olha que são mais. 38. Está tudo enganado. Pensava que essas fossem mais assertivos. Muitos. E sim, muitos está bem. Mas vocês querem crer que eu tenho que fazer as contas? 42. Não acredito que eu tenho que fazer as contas. 44, creio eu. Eu acho também que é 44, Zé Almeida. Acho eu. Há 20 anos conheço-te, portanto, mais 20. Zé Luís Santos, 47. E Correio. Olha que eu acho que é mais 44. Não sei. Tenho que fazer as contas a sério. Não, agora não estou a ver. Não me lembrei de repente. Pois não tenho aqui uma caneta para fazer as contas. 45. Maria Edith Ferreira são 44. Se a Maria Edith Ferreira diz que são 44, deve ser 44. Eu vou ver. São 42. Se fiz bem as contas, claro. Entre os 42 e os 44 é o que está certo. Quarenta e dois anos. Ainda não era nascido Ilídio Santos. Sim, senhora. Uma vez enganei-me e fiz um ano a mais, mas acho que o certo é 42 anos. Olha que eu não consigo fazer a conta, porra. Mas é.
É 42. Agora fiz bem a conta. 42. Houve um ano que se enganamos e fizemos um ano a mais, por isso é que estão a dizer 44. E 45. Eu acho que houve 2 anos que se enganamos. São 42. Vai haver festa, diz o Ilídio Santos. Então, se quiseres cá vir fazer festa, vens. Mas este ano podíamos, pelo menos um grupo mais pequeno, mas podíamos fazer uma festinha. Tem que pensar nisso. Tem ainda alguns dias para pensar nisso. É. Eu também te amo muito, Salvador. Ainda bem que estás aí. O Salvador diz logo: olá, avô Fernando, eu amo-te muito, 1000 milhões. Também te amo muito, Salvador, também 1000 milhões. Vai haver, sim, vai? Olha, eu não sei de nada. Maria de Sousa, boa noite a todos, amor e gratidão. Olha, fiquei assim um bocadito a pensar bem, parecendo que não, já há muitos anos. São muitos anos. Já estou cansada, hein? Ainda não. Ainda não posso estar cansado. Muito bem. Muito bem se canta nascer. Portanto, sabem que no dia 13 de novembro, então, é o meu aniversário de atendimento ao público. Olá, Ana Cristina Lopes, estás bem? Está tudo de saúde? Mónica Gomes, boa noite. Já falámos disso, Cátia Martins. Então, não tem nada para dizer? Não tem nada para falar? Vocês estão bem, de saúde? Patrícia Santos, boa noite a todos. Estão bem de saúde? Então? Espero que estejam bem. Eu estou melhorzinho. Ainda não estou bem, mas estou melhorzinho. Abraço para o Chico. Obrigado, Ilídio Santos. Estás a agradecer por todos. Sou o Salvador. Salvador, estavas a perguntar quando me podes vir visitar. Quando não tiver muito frio, está bem? Aí, com muito frio e as noites assim a serem muito grandes. Não, mas quando não tiver muito frio e quando tivermos coisa, vens logo pela manhã e passamos um bocadinho da tarde e depois tens de ir embora. Luís Silva, boa noite. Um forte abraço também para vocês. Maria Luísa Ribeiro Pinto, boa noite, Fernando. Amor e gratidão. A festa foi em 2018. Não, mas também fizemos em 2019, acho eu. Acho que sim. Meu netinho quer me vir visitar. Sim, ok. Eu tenho que ver o meu neto, senão um dia já ele é muito grande e eu não o vi crescer. Não é, Salvador? O avô tem que te ver. Um dia destes vamos fazer uma videochamada, eu quero te ver. Combinamos com a mãe, fazemos uma videochamada para eu te ver. Está bem? Que é para não ser um avô desnaturado.
Espero que não percebas o que é desnaturado. Ou já percebes. A última festa foi em 2020, sim senhor. Foi em 2020. Está lá embaixo no quadro. O dia, isso assim. Pronto, mas fica combinado que se alguns de vocês quiserem vir, não pode ser, é muitas pessoas. Alguns quiserem vir, podem vir e ficamos. Então que tenhas um bom teste. Vai lá dormir, Salvador, para teres uma boa nota no teste do estudo do meio. Vai dormir, vá. Boa noite, beijinhos, dorme bem, Salvador. Pois foi, Maria Luísa. Bem, ainda é só uma consulta, Alcira Santos. Está bem. Demorou muito a consulta, não demorou? Dá-me impressão. Isto é eu a falar de vocês, dos vossos problemas. Então, já sabemos que a Alzira Santos foi chamada à consulta de ortopedia. Mais alguma coisa? Dê-me lá novidades, vá. Que eu depois pego aqui numa... Está com medo de quê, Maria Alzira? Ninguém lhe vai cortar a coisa. Está bem, Salvador. Vai lá descansar. Vai dormir. O avô não se vai esquecer de ti. Por aqui está muito complicado. Vamos ajudar a Patrícia Santos e a sua família também. Ok, Ana Cristina. Ainda darei hoje. Ok? Vocês, quando eu estou assim um bocadinho doente, vocês às vezes têm que saber esperar, está bem? Posso ir amanhã aí com a Mariana, preciso de proteção durante o caminho. Cláudia Marina. Só se vieres cedo. Se vieres assim muito tarde, não venhas. Vocês agora têm que começar a vir mais cedo cá, porque eu não quero estar até muito tarde a fazer os tratamentos. Está bem? Pedro Ventura também enviou um... Mas enviaste hoje? É que eu já li um SMS teu. Uma mensagem para o WhatsApp tua. Pedro Ventura. Sim. Tá bem. Então eu vou ver se mandaste hoje, vou ver. Mais logo eu vejo. Vou indo, Andreia Monteiro. Já estou um pouco melhor. Abraço de luz também para ti, para os meninos, para o teu marido. Eu vou cedo, Sr. Fernando. Obrigado. Está bem. Portanto, cedo está bem. Tarde não. E mais coisas. Então vá. Há um ditado popular que diz assim: mais vale só do que mal acompanhado. E nós temos que perceber o porquê que mais vale só do que mal acompanhado. Fica para a semana, Ana Cristina, que é melhor, está bem? Porque depois escolhemos outro dia. Mais vale só que mal acompanhado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes mais vale nós ficarmos sós de que a companhia
ser uma companhia que nos vai dar muito que fazer. Porque nós ainda não aprendemos na vida, muitas vezes, que viver só é uma coisa, viver acompanhado é outra. Quando nós vivemos acompanhado, temos que ceder. Um dos intervenientes, não pode haver um dos intervenientes a ser realmente o condutor da relação. Uma relação, seja de amizade, seja de amor, seja até uma relação simples, deve sempre ser conduzida por ambas as partes. Ambas as partes devem conversar, e eu já falei nisto aqui. Ambas as partes devem conversar. Daniel Trepado, espero que estejas bem, boa noite. Ambas as partes devem conversar, devem ser sinceros uns para com os outros, ambas as partes, para poderem viver, então, em comum, para não haver tantos problemas. Porque quando se está sozinho e não se sabe comunicar, quando se está acompanhado e não se sabe comunicar, muitas vezes surgem problemas que são perfeitamente desnecessários. Há problemas que nós temos na vida e durante a vida que são problemas completamente ridículos. Se nós pensássemos bem, nós não teríamos esses problemas e nem passaríamos por esses problemas. O nosso mal é que às vezes não pensamos bem. Queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma. Não somos capazes de compreender que o outro também tem o seu jeito e a sua forma. Isto acontece muito entre marido e mulher. Eles não se entendem muitas vezes entre os amantes e entre tudo o que tenha uma relação. Acontece sempre. Eles não se entendem muitas vezes por falta de diálogo, por falta de serem sinceros uns para com os outros. Porque se houver sinceridade, se houver diálogo, se houver verdade entre ambos, as pessoas encontram sempre uma forma de ultrapassar o obstáculo, de ultrapassar o conflito, de ultrapassar o problema. Olá, Belcina, boa noite. Sendo assim, tem que ser das duas partes e não de uma parte. Às vezes arrastamos as coisas por um tempo quase infinito. E só quando a bolha arrebenta é que nós percebemos exatamente que houve coisas que poderíamos fazer de outra forma e não fizemos. Às vezes somos nós próprios que estragamos a nossa relação. Um não pode ser mais teimoso que o outro não pode pensar que manda no outro e ninguém pode pensar que é propriedade de ninguém. Porque quando as pessoas começam a ter tudo como certo, os problemas vão surgir, daí a um pouco. E os problemas às vezes tornam-se gravosos, complicados e às vezes não se conseguem resolver. Nunca devemos deixar chegar a esses pontos as nossas relações, sejam de amizade, sejam relações amorosas, sejam relações familiares. Senão, é preferível ficarmos só, porque mais vale só do que mal acompanhados. Nós já vivemos uma relação, não vivemos para o sofrimento, não vivemos para a dor. Se tivermos que passar por algum sofrimento, tem que ser o conjunto a passar. Há muitas pessoas que os seus maridos ou as suas esposas, são mais as esposas, quando as esposas adoecem, os maridos têm logo a mania de os deixar, pensando que têm que ter uma pessoa perfeita. As pessoas deviam pensar isso quando começam a relação em si. Quando começam a relação, deviam pensar. Além disso, há pessoas que fazem um casamento pelo religioso e muitas vezes comprometem-se nos bons e nos maus momentos, na saúde e na doença. Fazem este juramento, na pobreza e na riqueza. Portanto, as pessoas, quando começam uma relação, seja com quem for, têm que ter consciência que essa relação não vai ser perfeita se não houver sinceridade e honestidade. Também é verdade que quem teve uma relação no passado, ou deixou uma relação, para iniciar outra relação, deve fechar ciclos. Isto nas relações amorosas. Porque se não fechar o ciclo anterior, transporta inconscientemente para a relação seguinte os mesmos problemas que teve na relação anterior. Faz parte das relações também uma certa evolução moral, espiritual e intelectual. E, portanto, nós não somos donos de ninguém, ninguém é nosso Senhor, nós não somos donos de ninguém, nós também, eu agora falhei aqui um bocadinho porque não soube dizer, o contrário também é verdade,
Nós não somos donos de ninguém e ninguém é nosso dono. Já fui lá, obrigado. Nós não somos donos de ninguém e ninguém é nosso dono. Mas em nada, mesmo nas relações de pais e filhos. Todos nós temos a nossa própria evolução, o nosso próprio caminho, a nossa própria forma de ser, a nossa própria maneira de ser. Por exemplo, eu posso gostar muito de uma pessoa e tenho que perceber se essa pessoa gosta com a mesma intensidade de mim. A partir do momento em que eu descubro que ela não gosta com a mesma intensidade, o que eu tenho que fazer é pôr as cartas na mesa e aceitar o facto que essa pessoa não gosta com a mesma intensidade. Então eu não vou insistir nessa relação. Aí mais vale só mal acompanhado. Porque senão eu vou ter muitos problemas. Eu vou ficar bloqueado na vida e eu assim não vou encontrar o par que se adapta e adequa à minha evolução e eu adapto-me e adequo-me à evolução dessa pessoa. As relações são complicadas. Não são impossíveis, mas são complicadas. Nós não podemos só ter uma relação para a satisfação dos nossos caprichos, para satisfazer os nossos caprichos. Nós temos que ter uma relação no todo. E para termos a relação no todo, nós temos mesmo que conversar. Nós temos mesmo que conversar um com o outro. Nós temos mesmo que avaliar as situações. Nós temos que se preocupar. Às vezes, demasiado cedo, nós nos envolvemos em relações. E ao envolvermos nessas relações, como não são relações perfeitas, são relações temporárias, muitas vezes nós habituamos só temporário e não admitimos a complexidade de uma relação entre duas pessoas. Nós temos que admitir que é complexo, mas que passa a não ser quando há sinceridade parte a parte. A partir do momento em que não há sinceridade parte a parte, em que parte a parte não é sincero, a relação nunca irá dar certo, ou então é uma relação de subjugação, o que é muito negativo. As pessoas precisam se gostar, precisam se atrair, precisam ter química, precisam de saber conversar, precisam saber meter no lugar do outro e o outro precisa se meter no nosso lugar. Uma relação só pode ser construída assim. Numa relação não pode existir o medo de falar, o medo de dizer, o medo de se expressar, o medo de mostrar. Não pode. A partir do momento em que numa relação existe o medo ou o receio porque se perde a pessoa, essa relação nunca vai ser saudável, vai ser uma relação tóxica mais tarde ou mais cedo. Acaba por ser uma relação tóxica. Nós temos mesmo que nas nossas relações, seja qual o tipo de relação, sermos sinceros, honestos, não termos medo. E outra coisa, nunca termos medo de ficar sozinhos. Porque muitas vezes o facto de termos medo de ficar sozinhos faz-nos ter relações tóxicas. Não podemos. Nós não podemos de todo. É muito mau duas pessoas terem filhos e, por exemplo, elas não se amarem profundamente, não conversarem. Porque depois os filhos vêm complicar um pouco a relação porque precisam de mais da atenção de um ou da atenção dos dois do que o casal em si precisa da atenção de um e do outro. Há um período que os filhos, e nós somos pais de verdade, nesse período em que os filhos mais precisam do nosso equilíbrio, porque é aí que lhes vamos transmitir valores, ajudá-los a descobrir os seus próprios valores, envolvê-los em afetos, ajudá-los a ser pessoas afetuosas. Não é quando elas tiverem 10, 8, 10, 12, 14, 16 anos. É desde pequenino até aos 7 anos, 8 anos, 9 anos. Nós temos que saber transmitir tudo isso aos nossos filhos para que eles venham a ser uns bons filhos para nós e depois um dia para que eles também venham a ser uns bons pais. É importante, nós somos responsáveis. E eles só são nossos filhos até essa altura. Porque depois dessa altura eles começam a evidenciar mais a sua própria personalidade, os seus próprios valores. Imaginamos,
deixarmos uma criança pequena ser teimosa, cedermos sempre aos caprichos dessa criança, é a pior asneira que se faz na vida. Aí não se é um bom pai, estás a ser um mau pai. Principalmente quando nós temos consciência que essa criança, ao nascer, já é uma criança rebelde, já é uma criança teimosa, já é uma criança... Nós conseguimos ver em crianças de 2 e 1 ano o ciúme. Às vezes a inveja, nós conseguimos ver. E nós não fazermos nada é muito mau. Até a sexualidade, até aos 4 anos nós conseguimos perceber a sexualidade da criança e a forma em que ela vai ser sexual. E nós temos, como educadores, como pais, como pessoas humanas, temos a obrigação de corrigir ali algumas coisas, de mostrar algumas coisas. Por isso é que hoje em dia se vulgarizou de tal forma as relações que o papel de pai, o papel de mãe, muitas vezes também está vulgarizado por muitas pessoas, e muitas mesmo. E o papel da família vulgarizou-se muito, demais. Hoje as famílias são muito transitórias, têm muito princípio, meio e fim, muito rapidamente. Antigamente não. Havia o conceito de família que prevalecia durante muitos e muitos e muitos anos. Nós não podemos, nas nossas relações, deixar que se crie a revolta, o rancor, o ódio, a maledicência, a discussão. Isso não cabe numa relação. Por isso, mais vale só do que mal acompanhado. Uma relação é para nós entendermos, é para nós sentirmos amados, é para nós amarmos, é para nós darmos e é para nós recebermos. Uma relação é a união de 2 seres humanos para além da matéria. É a união de 2 seres humanos e depois é a união das almas, das 2 almas que estão a viver a relação. Só assim é que as relações funcionam, só assim é que as relações funcionam, só assim é que a família funciona e só assim é que nós chegamos a algum lado. Porque de outra forma, garanto-vos que só chegamos ao charco. E isso é mau. Porque há momentos que nós precisamos de alguém. Há momentos que nós precisamos de afetos. Mas para isso precisamos de conquistar. E precisamos de nos deixarmos conquistar. Não é só nós conquistarmos. Nós também temos que ser conquistados. Então, há que rever as relações que se têm. Nós estamos numa relação, há que rever a nossa relação antes que haja problemas. Há que rever a forma. Nós deixamos uma relação, há que rever a forma como deixamos essa relação. Resolvemos todos os problemas, fechamos o ciclo. Temos consciência que poderíamos ter melhorado alguns pontos e não melhoramos. Então, nós temos que fazer essa análise para depois partirmos para uma nova relação ou para reacendermos o fogo que está embrasido na relação em que estamos. É muito importante as relações. Muito. Mas o mais importante é saber-se relacionar, é saber-se amar, é saber-se respeitar-se a si próprio para poder respeitar o outro. Nós, quando não nos amamos a nós, não conseguimos amar mais ninguém. Por isso nós temos que ter essa consciência. E jamais poderemos cometer os erros que os nossos pais e os nossos avós cometeram. De submissão. Isso já não existe. Nós temos num tempo evolutivo, num tempo resolutivo, temos um tempo de evolução. Nós não podemos ser assim. Não podemos exigir dos outros aquilo que não podemos dar aos outros. Nós temos que estar no mesmo nível e há lacunas que um e outro têm. Temos que saber preencher essas lacunas. É muito importante numa relação um preencher as lacunas do outro e vice-versa. Porque se não for assim, a relação não funciona, a relação não é uma mais-valia, não traz felicidade e não traz qualquer tipo de evolução para nós. Traz apenas dor, revolta, sofrimento,
traz apenas zanga e muitas vezes faz despertar o ódio que todos nós possuímos em maior ou menor intensidade. Por isso é que nós devemos ter muita atenção às relações que nós temos a ter, principalmente às relações de índole amorosa. Queremos formar família, então nós temos que se preparar para formar família. Nós temos que ver até que ponto estamos dispostos a ceder e temos que ver, quando encontrarmos a pessoa certa, até que ponto essa pessoa está disposta a ceder. A cedência tem que ser de parte a parte, de igual modo, em quantidade e em qualidade. Se não for, não há santo que nos ajude. E nós precisamos disso mesmo para nós percebermos exatamente, então, a quem nos devemos unir. Já nas relações de amizade, nós também temos que ter esses cuidados, porque a amizade é superior à relação amorosa. A amizade vai para além da relação sexual em si. Na amizade, nós podemos ter sempre um amigo eterno ou uma amiga eterna se nós soubermos cultivar essa relação de amizade. Muitas vezes nós dizemos, aquele é meu amigo, aquela é minha amiga, e não sabemos perfeitamente qual é o conceito de amizade. A amizade é algo superior. Quando nós conseguimos ter uma relação de amizade, quer dizer que o nosso nível está em cima, está em alta, e que nós já conseguimos, então, nas outras relações, estar em equilíbrio. Precisamos de compreender essas coisas, porque nós não podemos apelar aos santos, aos arcanjos, aos anjos, auxílio quando nós não compreendemos, quando nós não sabemos fazer as coisas. Nós temos que saber fazer as coisas e temos que ter entendimento suficiente para fazermos as coisas. Então, o que esperar de uma relação? Nós temos que fazer essas interrogações. Nós temos que nos interrogar. Nós temos que nos questionar. Nós temos que observar para conseguirmos isso tudo. Para aqueles que ainda não têm relações, que não têm um relacionamento, devem pensar seriamente na sua personalidade e devem pensar qual o tipo de relação que gostariam de ter. Nunca se pode manipular uma relação. Nunca se pode fazer depender o outro de nós, nem o outro pode fazer-nos depender dele. Nós temos que estar em sintonia e temos que estar em concordância e em equilíbrio. E aí sim, acredito que haverá muito boas relações afetivas e muito boas relações completas em todos os níveis, que é o caso de duas pessoas se unirem e quererem fazer uma família, criar um ambiente de paz, um ambiente de estabilidade, um ambiente que pode receber um elemento novo. Na relação com os nossos filhos, nós nunca podemos pensar que os filhos são propriedade nossa e que eles têm que fazer tudo o que nós queremos. Devemos pôr as regras, devemos dizer quais são as nossas regras, tentar perceber quais são as regras da nossa criança, do elemento que veio para a nossa família, e devemos então conjugar essas regras e devemos então conjugar essas regras para podermos fazer as coisas corretamente e para corretamente podermos então auxiliar esse elemento que entrou para a nossa vida, esse elemento novo. Nós devemos fazer isso. Um momento. Porque só assim é que nós conseguimos realmente dar os valores, dar a educação. Água. Esperem que eu tenho que ir buscar.
É isso mesmo, água. Nós temos de fazer assim para depois podermos perceber como podemos conjugar as regras com esse elemento que vamos buscar e que nós desejamos que entre no nosso seio familiar, no seio da nossa relação. Nós temos que analisar as consequências, temos que analisar os prós e os contras. Hoje, pais e mães de filhos que já têm 18 anos ou 20, se vocês pensarem, vocês reparam que houve muita coisa que falhou. Houve muita coisa que falhou, porquê? Por falta de diálogo, por falta de análise e de observação. Porque pensámos que os nossos filhos eram propriedade nossa. Eles não são. E a prova que os nossos filhos nunca são propriedade nossa, nós perdemos-los a qualquer instante. Quer para a morte, perdemos-los para a morte, quer às vezes para as instituições, às vezes para outras pessoas. E depois isso traz conflitos àquelas crianças sempre. Quando é para a morte, traz conflitos para nós muito graves. Porque nós pensámos que tínhamos as coisas como certas. E em nenhuma relação nós podemos pensar que temos as coisas como certas. Nunca teremos nada como certo. Até a nossa vida, que é a nossa vida, nós não a temos como certo. E nós temos que pensar seriamente. Porque isso é a base da espiritualidade. É a base do nosso eu. É a base da nossa mentalidade. E passa a ser a base da nossa própria vida. Isso é importante. Nós refletirmos, analisarmos, observarmos. Não é só dizer, eu não quero isto para mim. Eu tenho que perceber porque é que não quero isto para mim. Eu tenho que compreender porque é que não quero isto para mim. Não quero passar por isto. Eu tenho que perceber porque é que não quero passar por isso. Porque eu, ao perceber, ao compreender, nada é nosso, aplica-se a pessoas e a coisas. Porque tu perdes as coisas no instante. Perdes o teu carro, a tua casa, o teu bem-estar, tu perdes. As coisas perdes. E as pessoas também perdes. Por isso é que nada é nosso. Tudo nos é emprestado e é através desse empréstimo que nós vamos responder e vamos prestar contas. É através mesmo desse empréstimo. Por isso é que nada é nosso. E lá está. Mais vale só que mal acompanhado. Nós temos que perceber exatamente as coisas atempadamente, não fora do tempo. Nunca é tarde para se amar, é verdade. Nunca é tarde para se amar, mas nós temos que atempadamente pensarmos seriamente nas coisas da vida, porque só assim é que se dará a evolução, só assim é que nós encontraremos muitos momentos de felicidade, em vez de vivermos tantos momentos de tristeza, infelicidade e dor, e só assim é que nós vivemos a vida, em vez de andarmos a sobreviver na vida, que é uma tristeza andarmos a sobreviver na vida. Por isso, nós temos muito que refletir. Às vezes dizemos assim, não temos nada para fazer. Mas o que é que eu tenho para fazer? Não temos nada para fazer. Temos muito que fazer. O trabalho mental que temos que fazer, todos nós, é muito grande. É difícil. É algo que não se vê a priori, não se vê de imediato, mas vê-se a prazo, a longo prazo, vê-se que nós fizemos esse trabalho. Nós temos que fazer esse trabalho mental. É pensarmos, refletirmos, vermos aquilo que nos faz zangar mais, vermos aquilo que nos destrói mais, vermos aquilo que nós não queríamos e percebermos porquê. Porque é que nós não queremos. Nós temos que, de alguma forma, compreender. Temos que, de alguma forma, compreender a situação. Porque se não compreendermos a situação, nós vamos cair no ridículo, nós vamos estar
Vamos fazer coisas que nos vamos arrepender mais tarde e vamos, pois, criar uma instabilidade tão grande que não conseguimos, pois, criar a estabilidade. E é aí que se rompem todas as relações. Nós não podemos voltar mais atrás. Por isso, é que temos que fazer as coisas num momento, numa altura, e tudo tem um momento, e tudo tem uma altura certa para se fazer. E é por isso que nós, desde muito novos, deveríamos ser incentivados a pensar, a refletir, a analisar, a observar, para que quando chegássemos ao fim da nossa vida, tivéssemos uma vida preenchida, completamente preenchida. O amor é a base. O amor é a base. Mas o respeito é o pilar. O respeito é o pilar. O respeito por si próprio. E quando não se consegue compreender? Consegue-se. O ser humano tem a capacidade de compreender tudo. Até o incompreensível o ser humano consegue compreender. Às vezes nós não conseguimos compreender porque estamos demasiado revoltados, demasiado desequilibrados, demasiado desgostosos pelo que a própria vida nos ofereceu. E nós não soubemos lidar com isso. E quando estamos assim, é muito difícil nós compreendermos a etapa seguinte. Quando estamos assim, nós nunca compreendemos como fechar o ciclo e abrir um novo ciclo na vida. Nós somos seres humanos, não somos animais irracionais. Nós somos animais racionais. E nós conseguimos compreender tudo, conseguimos resolver tudo e conseguimos alcançar tudo. Mas para isso temos que ter uma grande capacidade de compreensão, de observação, de reflexão, de análise e, sobretudo, uma grande capacidade de nos amarmos a nós próprios para podermos amar os outros. Quando nós tivermos essa capacidade desenvolvida, porque ela é inerente a nós, ao nosso nascimento, quando tivermos essa capacidade desenvolvida e o nosso trabalho mental desenvolvido, nós conseguimos chegar lá. Nós conseguimos compreender o incompreensível. O ser humano é dotado de uma capacidade para a dor ilimitada, mas é dotado de uma capacidade para o prazer limitado. Tanto que se o ser humano... nós temos uma substância no cérebro. Quando o prazer está a ultrapassar o seu limite, essa substância é libertada automaticamente do cérebro para acalmar o nosso prazer. O prazer até de viver, de rir, da alegria. Porque senão dá-se a morte física. Mais depressa se dá a morte física pela alegria, pela felicidade e pelo prazer do que pela dor. Porque o ser humano é um ser com uma capacidade de sofrimento quase ilimitada. Fora de série. Mas quanto às coisas prazerosas da vida e à felicidade, o ser humano é muito limitado. E é por isso é que o nosso corpo, quando foi construído, alguém se lembrou. Temos que limitar esta questão do prazer, porque acelera de tal forma o coração, a respiração, a circulação, que o ser humano aqui, o corpo aqui, dá de si e desfalece e acaba por provocar a morte. Portanto, nós somos seres dotados de grandes capacidades. Nós temos só que saber usá-las. E, sobretudo, para as usarmos, temos que saber compreendê-las. Há que estar mais atento e há que mostrar a si próprio que se é capaz, sem dúvidas,
e sempre utilizando a esperança. A esperança é quando nós temos a esperança sempre viva. E ela funciona quando nós cultivamos um pouco de paz própria, de amor, e quando nós conseguimos harmonizar as nossas energias, a nossa força moral, a nossa força intelectual, a todos os níveis, na materialidade e na espiritualidade. Ok? E fico-me por aqui hoje, porque já estamos a passar o nosso tempo. Eu disse que não queria fazer jornadas de oração longas. Vou passar a oração, porque amanhã volto outra vez, por isso está tudo bem. Então, hoje a nossa oração é muito simples, mas é muito séria. Bons amigos espirituais, a dor e o sofrimento estão a aumentar nesta terra para nos dar alguma mensagem, para nós aprendermos alguma coisa. Essa, pelo menos, é a impressão recebida por muitos de nós que habitamos esta terra. Nós gostaríamos que de alguma forma as coisas mudassem em nossas vidas individuais e em nossas vidas coletivas. Gostaríamos de obter pequenos pedaços da vida em que nós somos capazes de viver a vida e não de sobreviver. Gostaríamos de ter períodos mais longos de harmonia, de felicidade e até de descobrirmos o melhor que há em nós. Gostaríamos de ter a força e a capacidade de combater aquilo que não é adequado para a nossa evolução, não se adapta à nossa própria vida e não nos traz nada ou não nos acrescenta nada de melhor à nossa própria vida. Gostaríamos de compreender melhor o funcionamento da vida, do próprio planeta e o funcionamento de nós próprios. Gostaríamos que despertassem em nós aquilo que estamos adormecidos e que já vivemos noutras épocas da vida. Gostaríamos, e era a nossa intenção, conseguirmos uma certa estabilidade a todos os níveis e conseguíssemos despertar a nossa própria bondade para que, assim, nós pudéssemos alcançar aquele patamar que tanto almejamos e durante tantos anos, muitos de nós andamos a almejar. Gostaríamos que fosse um momento sólido, um momento sadio, um momento próprio para fazermos as transformações que são necessárias na nossa vida. Nós temos esse conjunto de intenções que, de alguma forma, gostaríamos de ver resolvido. Para isso, solicitamos a vossa presença espiritual, a vossa presença energética, solicitamos a vossa ação em nosso redor e no coletivo, para que muitos e muitos seres humanos encarnados possam alcançar um estado de felicidade e de paz que, sabendo que não é permanente, nos ajudará a alcançar outros estados semelhantes. Vós sois a força da espiritualidade, vós sois a força da energia, vós sois a força energética que podeis nos envolver e que, de alguma forma, nós queremos sentir em nosso coração, em nossa mente, em nossa essência. Para assim podermos extravasar o amor, para assim podermos extravasar o momento certo e adequado a nós e a cada um daqueles que nos rodeiam. Nós queremos ser instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de compreensão e de resolução, instrumentos de equilíbrio.
Nós temos essas pretensões e no dia de hoje, e neste momento, nesta hora e neste instante, apresentamos para vós, espiritualidade superior, estas mesmas pretensões, confiantes e com a certeza que tudo se resolverá a partir do momento em que nós encetamos uma luta honesta, sentida e verdadeira. Hoje apresentamos a vós estas nossas reflexões, estas nossas introspecções, estes nossos pensamentos para podermos passar à ação. E com isto nós vos agradecemos. Nós prestamos nosso tributo a toda a humanidade, ao próprio planeta, prestamos o nosso tributo ao infinito e ao finito, e prestamos o nosso tributo a nosso pai e nossa mãe, a nossos irmãos. Prestamos o nosso tributo à divindade e prestamos o nosso tributo ao amor mais puro de todo o amor e à energia mais forte de toda a energia e à luz mais brilhante de todas as luzes. Prestamos o nosso tributo a ti, subjetivo, e prestamos também o nosso tributo ao todo e a todos. Nós acreditamos e queremos que assim é e será, sempre que um homem, uma mulher, uma criança na Terra queira que assim seja. A nossa gratidão e o nosso amor a vós, bons irmãos. E assim dou por terminada esta jornada de oração do dia 3 de novembro de 2022, na esperança de ter, de alguma forma, contribuído para o vosso despertar mental e espiritual e de essência. A todos, a minha gratidão e o meu amor, e que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós, que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós, que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós. O meu desejo é que tenham um sono profundo e nesse sono profundo cada um de vós seja levado ao lugar que é necessário para a vossa evolução, para a vossa cura e para a vossa doutrinação. Bem-aja a todos, mas boas noites, o meu abraço fraterno para vós, o meu abraço energético, e que todos, de alguma forma, possam sentir a energia. Durmam tranquilamente, durmam para descansar o corpo e para enriquecer e alimentar o espírito. Bem-aja a todos, até amanhã.